Olá, gente. Você está aqui no canal Outro Livro, é um canal de interlocução com quem escreve poesia, narrativas, estudos. E hoje a gente tem aqui a Thelma Scherer. Vou falar sobre o livro Não Alimente a Escritora. Esse livro é de 2021, né? Ele saiu pela Hecatombe Urutau, né? De Bragança Paulista, em São Paulo. Ele está na coleção Quem Dera o Sangue Fosse Sol da Menstruação. Ele tem 96 páginas e ele é composto de um longo poema. A gente vai falar sobre isso e outros assuntos também. Agradeço muito sua presença aqui, Thelma. Seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada, eu fico muito feliz com o convite, por estar aqui discutindo, né, com alguém que efetivamente leu o livro, escreveu sobre o livro, então é um debate qualificado, né? E Uhum. esse canal que já tem tanta gente boa, né, da poesia contemporânea, então me sinto honrada e feliz também de poder contribuir com o diálogo, de alguma forma colocar essas ideias em movimento, né? Massa. Não, a ideia era essa mesmo, de fazer esse panorama aí do que se produz hoje, aí, das coisas boas que se produzem hoje. E o seu livro é um deles, tanto que eu escrevi sobre ele, de fato, está até nesse outro meu livrinho aqui, o Notas à Contraluz. Quem quiser adquirir pode entrar em contato comigo. E o livro da Thelma, no final, a gente vai deixar na descrição o link para vocês comprarem na editora, tal, e acessarem esse livro, que é bem legal mesmo, eu recomendo. Para quem não conhece, a Thelma Scherer é artista, é professora de literatura na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem formação nas áreas de artes visuais, filosofia e literatura. Ela publicou mais de 10 livros, alguns romances, alguns mais de poesia, né? Mais livros de poesia, e um livro que ela chama de Híbrido. E ela vem desenvolvendo pesquisas e ações poéticas no campo da performance e da poesia expandida. E é alguém que eu queria há muito tempo já ter trazido aqui e finalmente deu certo, fiquei bem feliz mesmo, né? A gente está numa sequência no canal de muitos poetas aí, já são mais de 6 poetas em seguida. Estamos fazendo uma revista de poesia brasileira e ouvindo quem escreve, no fim das contas, né? A Thelma, a gente conversou aqui no início, antes da gravação, e ela vai ler um trecho do Não Alimente a Escritora aí para a gente começar depois as conversas, as perguntas. Por favor. Então tá certo, obrigada pela apresentação. Vou começar lendo então o trecho inicial do livro. O livro é um poema só, né? Então eu vou parar ali num determinado ponto. No dia em que me prenderam, eu não tinha um puto, mas não importava. Apenas a poesia que eu falava entre goles de bolhas de sabão é que me prendia à praça, ao público, ao pobre artista que comigo brigava contra a polícia. No dia em que me prenderam, uma velha protestou. Invocou o Castro Alves para pagar as minhas contas. Aquela praça não era para condor. No dia em que me prenderam, fazia um bruto calor, e eu de preto, suando como sempre, no palco, na rua, na luz, no meu livre pensamento. Na minha pele sua era sempre um calor de outros spots, os spots que ela provava, a iluminadora, jogando no ar a fumaça, a ver para onde é que ia o vetor do refletor. Ela afinava as luzes dentro do teatro como um ancião cachimba sua pagelança e refinou meu ato pura dança. Na face da fumaça, eu me espaçava, em ruas e em valas. As calçadas reluziam-me sem pau, na lomba do pinheiro, ou no morro da cruz, no cristal, na restinga,
com Odilo e Carmen Vera, o casal que lhe canta, e no Jardim Botânico, com a dona Gersi, que tinha lãs, linhas, sementes, achados profiláticos, cantos suaves e berros a arrebentar as cabeças dos maridos. Pura dança. Eu me espaçava em ruas e em valas, nas calçadas e na praça, onde luzia presa. Aí ele vai, né, assim, continuar esse tema a partir do mote no dia em que me prenderam e vai desdobrando, enfim, essas memórias, né? O livro foi escrito muitos anos depois do acontecimento, né? Cuja memória ele aborda. Então, ele é um livro mais sobre a memória, talvez, do que sobre o acontecimento em si, né? Uhum, uhum. Pois é, eu te agradeço a leitura. É sempre bom ouvir quem escreve lendo, né? É até uma chave de leitura para o leitor também. E eu esqueci de falar, Thelma, que tem um prefácio da Teresa Virgínia de Almeida e tem o texto de orelha da Fernanda Melchiona. E nesse prefácio, né, da Teresa, ela coloca justamente essa relação entre o acontecimento e a poesia. E você começa agora aí falando que o acontecimento ele vai sendo retomado, né? Então o importante do poema é o ato de retomar o acontecimento mais do que o acontecimento em si. E confesso que quando eu li o seu livro lá há 2 anos atrás, eu tive dificuldade não de entrar no poema, mas de é, ter balizas para poder avaliá-lo, para poder pensá-lo, né? E eu coloco isso no meu texto lá, tanto que eu vou, por exemplo, falar do poema Sujo, do Ferreira Goulart. Eu achei assim, na época, eu fiquei até em dúvida, coloco ou não isso na leitura do poema dela, mas eu acho que é um pouco a dificuldade, né, de nós homens também entrarmos numa discussão como essa. Eu acho que foi um pouco esse pudor meu, um pouco um pudor culpado também, né, no fim das contas, como todo homem, de entrar nessa discussão de corpo e alma, né? E a primeira pergunta que eu queria te fazer, no fim das contas, né, é essa relação íntima que parece que é um dos grandes centros do seu livro entre a violência contra a mulher e a violência da arte, a violência da instituição arte, né, que é de onde parte tudo, no fim das contas. Como é que você pensa ou pensou essa relação na escrita aí entre a violência contra a mulher e a violência que permeia a própria instituição arte, né? Como é que essas coisas se relacionam no seu poema? Bom, talvez aí eu vou ter que realmente voltar um pouco à poética da performance, né? Porque esse acontecimento que foi, né, a detenção em praça pública, ele se dá no ambiente de um trabalho que eu estava fazendo na rua, né? Uma performance de poesia. E essa performance, ela tinha um desenho, digamos assim, de uma imagem poética mais expandida e que tinha vários elementos. E se chamava, na época, isso foi em 2010, Não Alimente o Escritor. Hã? Então, se dava no ambiente de uma praça, onde estava acontecendo um evento literário, e tinha alguns elementos, e todos os elementos da performance ah, ressaltavam, né? Enfim, eu tinha uma intencionalidade em relação à montagem dessa performance, no sentido de formar uma imagem poética expandida.
algo que fosse plurissignificativo, cujo significado não estava dado por mim, né? Que poderia ser construído por quem passasse por ali e visse aquela ação, né? Então, eu penso, tem até uma altura do poema em que eu vou abordar essa, né, o que que era que eu estava fazendo ali. Uhum, Então, basicamente, eu estava nesse lugar, na praça, em cima de um colchão vermelho, que era um cobertor, não era um colchão, assim, um colchonete. Era um cobertor vermelho, assim, de um, né, recortado, um espaço de ação pequeno, né, assim. Tinha uma casinha de cachorro. Dentro da casinha de cachorro tinha muitas contas de água, luz, telefone, no meu nome toda. Eu estava amarrada, essa casinha de cachorro, estava com uma coleira, e havia uma placa escrito: não alimente o escritor. Na época, eu intencionalmente coloquei: não alimente o escritor. Então, essa violência, ela já está para mim estruturando a poética da performance que eu me dispus a fazer. Nesse evento, eu fui muitas vezes contratada para participar desse evento, eu era figurinha carimbada de todos os anos, né? Todos os anos eu entrava na programação, mandava proposta e tal. E, inclusive, tinha uma performance agendada no dia seguinte, né? Essa performance foi uma ação de rua que eu propus fora da programação oficial e ela culminou, então, com a detenção, né? Primeiro com a interrupção da ação pela Brigada Militar, uma confusão de rua, né, assim, com as pessoas que estavam presentes ali, que elas, né, enfim, interferiram, não queriam que eu fosse, enfim, né, que fosse dispersado aquele movimento que estava acontecendo ali em torno das pessoas que paravam para assistir no espaço, né, que algumas pessoas andando pela praça e eram surpreendidas. Aqui, tem uma mulher ali amarrada, com uma casinha de cachorro, que isso, né? Ah, uhum, ela, né? Perguntava: mas tu é escritora mesmo, assim, né? E muitas me conheciam por conta de eu ser essa figurinha, assim. Todos os eventos literários de Porto Alegre eu estava sempre muito presente, dava muita, né, já tinha assim, um certo público, né? E uma presença nesse tipo de ambiente. Então, a ideia assim, da violência mesmo, eu acho que ela já estrutura o que estaria ali me movendo a pensar essa imagem poética, né? Tanto o fato de eu estar amarrada a uma casinha de cachorro, as contas não pagas, né? Assim, várias pessoas, posso olhar, as pessoas olhavam, mexiam, né, nesses objetos. E uhum, aí, tá, mas tem contas, né? Tinha os outros objetos que eu usava, que eram uns espelhos, umas bolinhas de sabão, como o próprio poema assim aborda, né? E, e os meus livros também, as pessoas pediam: tá, mas tu é mendiga, tu, né, sabe? Ficava aquela situação entre uma condição, eu estava numa condição, né, que gerava algum estranhamento em quem passava. E aí o que acontece, né? Já era, digamos assim, uma maneira que eu encontrei naquele momento, já trabalhava há muito tempo com performance, e criar uma imagem que seria essa condição do sistema literário, que é algo complexo, né? Porque ele, claro, isso foi em 2010, então o contexto do sistema literário muito diferente do contexto no qual eu escrevi o poema, que foi em 2016, e no qual ele saiu, que foi em 2021.
Eu Uhum. devo a Débora Randelli, que é editora da Edital, que criou essa coleção, que começou com uma antologia e, né, é, teve várias levas de série de publicações, essa publicação, né? Porque eu fiz o poema no contexto 2016, no contexto ali do golpe, né? Assim, pensando, olha, não estou mais aguentando, assim, essa não me manifestar. Porque depois que houve essa detenção, tudo que... Porque o poema também aborda muito isso que... o que foi desencadeado após isso, né? Porque uma coisa é o acontecimento em si, né? Até o texto da a professora Teresa Virginia de Almeida, que escreve. O prefácio foi minha orientadora de doutorado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi uma Sei. pessoa que me acolheu muito, assim, né, naquele momento. Eu iniciei daí o doutorado uns anos depois, mas eu fui cair na disciplina dela, porque era uma disciplina que abordava performance e vocalidade a partir do conjuntório e tal. Porque minha reação, né, no momento eu fui estudar. Eu não quis, digamos assim, de forma nenhuma capitalizar, de forma nenhuma eu me escondi, né? Porque as pessoas diziam, ah, ela fez isso para aparecer, né? Eu lia isso todo dia, né? Recebia ameaças ali no que a gente chama de inbox, né? Naquela Uhum. época, a gente nem chamava de inbox. Todo dia eu recebia, né? Via Twitter, via, né? Muitos e-mails violentos, muita. Então, a violência, ela permeia tudo, né? E permeia principalmente o depois, nas interpretações que as pessoas fizeram daquele acontecimento, porque as pessoas tentando me defender ou querendo dizer assim, não, mas espera aí, uma detenção em praça pública, artigo 5º da Constituição, isso não fecha, isso não está legal, né? Então, eu recebi muito apoio de todos os lados, só que eram apoios que muitas vezes eu sentia como violência e não como apoio. Tentativas de apoio, mas a violência contra a mulher é algo tão arraigado na cultura, ou seja, naquilo que nos é mais invisível, né? Então, é absolutamente invisibilizada essa condição, porque permeia os discursos. Então, eu recebia muito apoio, mas os apoios eram violentos. Então, eu não tinha muito como um espaço de reação, né? Me senti, então, violentada antes de propor essa performance é o resultado de um sem número de situações de violência simbólica que eu sofria cotidianamente enquanto mulher trabalhando no meio literário, no sistema literário, né? Então, assim, a dificuldade, né, para as coisas, né, para tudo. E eu já tinha o Rumor da Casa, por exemplo, que era um livro que abordava muito questões de gênero, teve uma ótima acolhida, não posso me queixar, né, em relação a isso, mas que me gerava muitas dessas situações de ódio, né, em que eu ficava ali exposta a tanto de público, de colegas, de instituições, na gestão de tudo no sistema, né, assim, maior, de trocas que envolve a cultura e a literatura. Então, eu tinha já né, isso já bem, como é que eu posso dizer assim, filtrado na minha experiência quando eu propus essa performance. Aí depois, durante, né, eu obviamente fui detida, escoltada por 10 policiais, né, sozinha, escoltada por 10 policiais, algo absolutamente desnecessário, né, excesso de força, né?
e com motos, assim, ao redor, toda Uhum, uma espetacularização da cena. Isso era 2010, né? Então, com as pessoas ali filmando uma humilhação pública, né? De uma artista que estava ali fazendo uma performance. E as abordagens, né, daquele momento, a detenção, enfim, aí eu, quando eu cheguei na delegacia, como que a coisa aconteceu ali, as pessoas queriam, digamos assim, me libertar. No dia seguinte apareceu uma nota, é, né, dizendo que havia um cadeirante querendo passar por ali, o público não deixou o cadeirante passar e que isso era culpa, né? Tinha sido daí esse chamamento para dar brigada. Que alguém tinha, porque todo mundo diz assim, não, alguém é responsável. Uma mulher é detida em 2010 em praça pública numa ação é, poética. Quem é que chamou Obrigada, né? Todo mundo nos textos ali que rolavam, Twitter era ainda época de blogs, pouca gente usava Facebook, tinha Orkut naquela época. Que mais? Eu não tinha Facebook, eu tinha Twitter uhum, e recebi, né, por e-mail essa enxurrada de mensagens, pedidos de entrevista, fotos publicadas, e eu tinha que acionar meus colegas performers para dizer assim, não explica para as pessoas que isso é performance, né? Porque as pessoas não tinham a mínima noção do que era uma performance. Por que que uma mulher faz uma performance? uhum, Então, assim, eu tive que ler 1000 e-mails me chamando de tudo que é nome, porque uma mulher que decide se expor na praça fazendo aquilo que eu estava fazendo só podia ser, então eu recebia e-mails, você só pode ser uma, né? Tudo que você pode imaginar. uhum, Então, a acolhida para aquilo era uma coisa assim. Então, eu me servi de algumas pessoas mais solidárias e que tinham algum conhecimento do assunto para explicar para as pessoas: não, olha só, ela é poeta, ela está fazendo uma performance, ela tem experiência nisso, ela é nossa colega, ela trabalha com Netflix, porque daí no jornal de maior circulação lá local, apareceu naquele segundo caderno, apareceu fotos e coisas, e a manchete, assim, foi retrato do artista enquanto jovem cão. E aí, assim, esculhambava, né, de todas as maneiras. Então, sempre com um teor, né, de diminuir, desqualificar, diminuir, denegrir, mimar, ó, tudo isso que é estratégia política, né, que a gente quer. E aí eu tive que olhar para isso, não tive como não olhar. E aí os grupos diferentes, né, que vieram me acolher, tinham, claro, abordagens, né, desse acontecimento, pautadas nas suas diversas bases, né, de entendimento. Então, desde gente que naquela época, em 2010, dizia assim, sabe qual é o problema? O problema é que tu não tem família. ah, Jesus, sou sim, mulher de 30 anos. O problema é que tu não tem família. Porque isso está errado. Uma mulher se expor na praça pública. Se tu tivesse um marido, ele não teria te deixado fazer isso. Né? Assim, eu tô rindo, porque agora sim, né? Mas não foi algo tão simples, né? De engolir. Aí, quando foi eu, né, vivenciei isso e a minha atitude, e aí muitas, né, dessas argumentações foram muito no sentido de
de colocar que eu estava fazendo algo extremamente apelativo, mostrando meu corpo para chamar a atenção, para gerar, né, assim, inclusive pessoas com as quais eu trabalhava disseram assim, ai, que ação de propaganda inovadora, né, que propaganda inovadora que tu bolaste. Não, era uma performance, isso era uma só artística, não era propaganda, né? Assim, né? Só consegui entender a performance como divulgação da poesia, não como um trabalho poético. Não existe Sim. um trabalho poético nisso. Aí foi muito na esteira disso que eu fui buscar conhecimento maior em artes visuais. Eu pensei, olha, eu acho que então a minha turma é essa, né? É do pessoal que faz performance no campo das artes visuais. Aí eu fui ler, eu já tinha lido alguma coisa da Regina Melim, eu fui ler o livro dela. Ah, tem, né, aqui um curso na UDESC, no SEART, que tem, inclusive, disciplina de performance, onde eu vou conseguir obter, né, um pouquinho mais, um aprofundamento, conhecimento nesse campo, e foi muito em decorrência disso que eu fui para as artes visuais. Mas eu não imaginava na época pintar, desenhar, né, assim, fazer escultura, essas coisas, nem comia, porque o meu trabalho sempre foi com poesia, mas eu sempre também trabalhei nesse intercurso, né, nessa relação entre poesia e vocalidade, grupo de sarau, tinha trabalho solo de performance, que circulava muito, mas principalmente trabalho mais comunitário, oficinas de poesia e performance que eu fiz em comunidades, né? Então, tinha já muita experiência nisso, nessa interlocução mais comunitária, com a questão das oralidades, do falar poesia, e tinha também uma experiência longa com grupo, né, de poesia que fazia sarau. E na época, como eu tinha algum know-how em teatro, eu ficava muito incomodada com o fato de ver que muitas pessoas que se apresentavam, por exemplo, no sarau, não tinham essa, digamos assim, essa ideia de utilizar tudo mais, né, de suportes que estão envolvidos na apresentação oral da poesia. Você quer queira, quer não, a cor da roupa que você está usando interfere. Né, o tom de voz que você está falando, modulação de voz, expressão corporal, interação com a plateia, todos esses elementos que eu usava as minhas performances, elas tinham um caráter assim mais de espetáculo, sabe? Elas eram mais como elas tinham um roteiro móvel, mas elas eram utilizadas muito como programação de evento literário, né? Feiras de livro. Então, eu fazia muita escola pública, circulava muito, né, por feiras, festivais, mais no sul aqui do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E às vezes saía, ia para outros ambientes e ali tinha uma interlocução com pessoas que faziam isso, né, das mais diversas formas, em outros ambientes, utilizando tecnologia mais high-tech, de pedal, de loop, ou GIFs, ou vídeos, ou, enfim, outros tipos, né, de materiais e de processos que eu não utilizava, né? O meu trabalho era muito centrado objeto, figurino, objeto, voz, interação, e eu tinha que levar a minha performance numa malinha, porque daí eu fazia circuitos, eu tinha que circular muito, o meu cachê tinha que ser o cachê maior para mim, então eu não podia gastar muito com questão operacional,
não podia ter muitas especificidades técnicas que impedissem esse espetáculo de circular. Por exemplo, assim, um dia eu apresentava numa escola, 2 horas depois no clube de mães, e no dia Uhum. seguinte no teatro. Então, se eu tivesse uma necessidade de som, de luz, de projeção, qualquer coisa, meu trabalho não circulava e eu precisava, né, disso para, enfim, vivia disso. Esse, esse texto do Não Alimente Escritor, ele já foi lido integralmente? Já foi para o palco? Já foi para alguma intervenção assim? Então, ele teve um dia uma apresentação vocal na íntegra, num evento universitário, a portas fechadas, no meu ambiente de trabalho, um local Uhum. em que eu estava me sentindo muito segura, né? Para fazer a leitura integral dele. Então, ele já foi apresentado vocalmente, né, assim, na íntegra, com recursos muito simples, com microfone, trabalho de voz mesmo. Trabalho de voz é trabalho de corpo, né? Mas essa leitura, então, ela foi em 2019, num seminário acadêmico chamado Memórias do Corpo. Ele não é a versão que foi impressa, depois eu tive que trabalhar bastante esse texto, né? Ele era muito, como é que eu posso dizer assim, cheio de arestas. Ele era um texto mas assim, eu não tinha intenção de publicá-lo em livro, Sei. inicialmente. Então, aí depois, quando eu vi que a Urutau estava com essa chamada para a coleção Quem Dera o Sangue Fosse Sol da Menstruação, eu achei incrível a chamada, a coleção, eu achei incrível politicamente o trabalho que a Urutau faz, esse selo Hecatombe. Eu sou muito apreciadora, né, dessas pequenas editoras. Eu sou assinante, eu compro, sabe? E a Audital já, né, eu já tinha conhecimento, assim, das coleções e da linha editorial, que é super combativa, né? Que é uma editora que tem uma proposta política extremamente combativa. E quando eu vi essa coleção, eu achei lindo, e aí eu mandei para todas as minhas amigas, com quem às vezes eu trabalho, com quem eu converso, nem pensei que eu pudesse ter um texto. Aí na última meia hora estava eu bem relaxada, era 11h30, assim, acho que era um sábado, uma sexta, que terminava o prazo, tomando um vinho, assim, bem tranquila. Daí eu, ai, se eu mandar, sabe aquela proposta, assim? E se eu mandasse, vou mandar, sabe aquela coisa assim? Aí depois que eu vi que eu fui selecionada e tal, e que o negócio realmente ia ser publicado num livro, né? Assim, um poema que tão diferente, o processo compositivo dele e né, a minha intimidade com o texto, porque eu chorava muito. E eu já tinha apresentado ele, então, no 2019, no Memórias do Corpo, foi né, para uma plateia pequena, numa sala fechada. Eu li o poema, deixando as folhas caírem pelo espaço, era isso, era só isso. E tinha também apresentado trechos num evento assim, mais político, de um lançamento, assim, mas também num ambiente fechado, um bar e tal, e com amigas e amigos, né, escritores, no contexto golpe, que era um evento que chamava as pessoas né, para ir. Eu falei, se eu tiver coragem, eu leio um pedacinho, que eu acho que vou chorar e tal. Aí tava, né, uma colega que é amiga, disse, não, eu vou contigo. E eu também vou apresentar uma coisa bem trash. Eu falei, tá, então tá.
E esse dia, e um outro dia eu apresentei um trecho maior num evento chamado Quinta Maldita, que era numa cervejaria. E aí eu já estava, foi um momento de extrema coragem. E eu Uhum, tenho até uma colega assim que diz assim, eu lembro desse momento, que é o dia que eu vi a Thelma, né, que eu ouvi pela primeira vez, ela estava numa cervejaria falando um poema e a gente ouvia um alfinete cair no chão. Porque, claro, vai para minha voz, vai para o meu corpo, né? Isso tudo. E aí, depois que saiu o livro, eu fiquei um pouco mais é, à vontade, mas eu nunca montei. Eu já uhum, pensei em várias coisas, em fazer um espetáculo com uma banda de hardcore, em fazer assim, um som mais pesado, uma coisa mais pesada. E a minha voz, que ela tem essa modulação, ela é muito lenta, eu falo muito devagar, eu tenho uma voz mais doce e tal. Achei que ficaria uma coisa interessante. Aí até eu fiz uma vocalização para uma banda de prog lá do Recife, que tem um poeta, que é o band leader, que é o André de Sena, que me convidou para fazer essa vocalização. Eu cheguei a falar com ele, será que a gente tenta fazer alguma coisa que não alimente? Mandei para ele. A gente conversou, assim, a ideia não, né, não foi ainda muito para frente nesse sentido, né? Enquanto que outros trabalhos, né, eu já fui desenvolvendo mais no sentido de apresentação, né, assim, física, né? Aí, as últimas performances que eu fiz, que foram mais no Mundial de Montevidéu, né? Que tem daí uma reunião de poetas. A última que eu fiz foi num teatro, mas não tinha muito espaço de ação, mas eu incorporei um pouco mais a coisa da dança, né? Eu venho investigando mais agora a relação da dança contemporânea, né? E também com essas visualidades, né? Daí já fui para outros campos de investigação, a partir das artes visuais, da performance. Os meus últimos livros, eles são, né, assim, vão mais para esse lado, digamos assim, né? Da sim. imagem poética ou precedida livros que são bem livros, né, para serem lidos silenciosamente e tal, ou trabalhos de performance em linhas um pouco diferentes, né? O último que eu tinha feito antes da pandemia era uma performance com vídeo. O vídeo mostra muitas cenas de água, tem um áudio em off, daí eu fiz um áudio, daí é um trabalho que tem muito isso de um corpo que se rasteja no palco, e tem uma coisa mais, né, de uma expressão corporal e tal. E essas as últimas apresentações vocais, assim, que eu fiz, daí foram desse poema Oponente, que é um poema em 6 partes, que saiu no 2022 pela Terra Redonda, e aí eu faço a apresentação vocal desses 6 poemas, assim. Então, ele é um pouco mais canto falada, né? Eu fui Uhum. até estudar canto na pandemia, trabalhar um pouquinho outras coisas na minha voz, fazer com que a minha voz, né, despertar outras possibilidades. Ah, que legal. Legal saber, porque eu te conheço basicamente como escritora, né? E como a gente não convive assim, eu não sabia exatamente dessa dimensão toda que essa multiplicidade ocupa aí nos seus interesses, no seu trabalho. Você falou da Urutau, né? E aqui no canal a gente já conversou. Na verdade, já conversamos com o Vladimir Vaz e com a Manuela dos livros que eles lançaram lá em Portugal.
E recentemente a gente conversou com uma poeta de São Paulo, a Oluá CI, e todos os trabalhos, né, são muito pungentes assim em termos políticos, né, são muito vigorosos nesse sentido e o seu igualmente, né? Então, acho que o livro caiu na casa certa, digamos assim, caiu na editora certa. Tem uma coisa, Thelma, que assim, você falou que escreveu ali em 2016, e daí performou esse poema Mais a Portas Fechadas em 2019, foi publicado lá em 2021, e você disse que corrigiu arestas, trabalhou assim em cima do texto. Que tipo de trabalho foi esse? Porque é um livro que parte de um acontecimento, mas ele vai falar de 2013 também, ele vai falar do golpe 2016, ele entra na, nesse período bolsonarista, né, que eu acho que foi o período que estava fechando o texto, né? Que tipo de trabalho você fez no texto, assim, o que que te incomodava nele? Não sei se você vai lembrar disso também, né, mas o que que te incomodava e que cara você quis dar para esse texto? Porque eu acho que é um texto muito possível de ser falado, de ser dito, porque ele é um grande fluxo que vai para um lado, vai para o outro. Eu acho que ele tem esse vigor. Você falou de hardcore, eu acho que tem a ver também, porque ele tem esse vigor, né, de mudança de perspectiva, tal. Mas o que eu queria saber é que tipo de trabalho você fez no texto, assim, que cara você quis dar para esse texto, tal. Aí eu fui acrescentando algumas camadas, né? Aham, Eu fui acoplando outras imagens, né? Eu me dei conta de que quando eu escrevi em 2016, ele era muito um manifesto, um panfleto antigolpe, praticamente, né? Então, depois eu percebi, não, peraí, num livro ele ganha uma dimensão temporal mais alongada, né? E aí eu trabalhei muito questão rítmica, a forma dele na página, e acoplei novas partes, retirei, né, muita coisa, dei uma boa trabalhada, assim. Que eu posso dizer? Eu trabalhei muito o ritmo pensando no suporte livro, né? aham, Porque o suporte livro dá, né, ele tem uma fisicalidade da libricidade, né? Das possibilidades de leitura que a libricidade dá, que é totalmente diferente, né? Da apresentação ao vivo, né? É quase como se ele fosse talvez um poema de slam, né? Ele fosse apresentado na praça, né? Berrado, falado, né? Assim, e de repente ele ia estar num outro contexto. A poesia, né, do slam, ela tem aquele contexto, 3 minutos, você tem que dar conta, você tem que chamar a atenção do público, as palmas, existe um contexto, né, daquela poesia. E aí vai para um outro suporte, para uma outra materialidade, que é uma fisicalidade, né? De mídia, outra mídia exige outro tipo de situação. Então, por exemplo, a personagem, são perguntas que às vezes as pessoas fazem. Quem é a iluminadora? Né? Tem uma iluminadora que fica ali e ela fica dentro de um teatro, soltando fumaça para afinar as luzes, né? Quem conhece iluminação cênica, né? Diz, iluminadora, né? Assim, tipo, um processo é, comum afinar a luz do teatro. Para quem, enfim, trabalha com palco. Mas essa dimensão do palco e do teatro e da rua, essa personagem, digamos assim, a iluminadora, ela já existia, né, no poema inicial. Mas ela ganhou outra dimensão quando eu pensei. Aumentou ali o escopo de ação dela, a importância dela. Ela já aparece no início, né? Ela já gera uma certa. A ideia é assim, tá, como é que eu mantenho a atenção, né? Porque se você tá ali assistindo, né, o slam,
durante aqueles 3 minutos é uma coisa, cara. Durante 50 páginas, né? Mesmo na apresentação ao vivo que eu fiz, tem que ter recursos, né? Que você utiliza de voz, de palco, de corpo, né? Que são a performance corporal, que é aquilo, né, que desaparece no livro, mas que tem que vir para o texto de alguma forma, para que a leitura, embora silenciosa da leitura do leitor, quando remonta essas palavras, né, essa partitura que fica silenciada, digamos assim, até que alguém abra e leia, essa pessoa na leitura tem que ativar, né, esses códigos que estão ali, que vão gerar esse ambiente performático, né? Tão performático quanto performativo, no sentido de que a minha intenção seria a de gerar uma modificação no espaço-tempo de quem lê e que decodificando, digamos assim, isso que está em partitura no poema impresso, no livro, gere uma situação de algum, né, algo que pudesse ser como daí a professora Tereza, que me colocou de jeito que eu achei assim, muito honrada, achei muito bonito, que é como se fosse uma outra performance, né? Aham, Precisava recuperar esses elementos da performance, que não são os de 2010, porque uma coisa é uma performance ao vivo, com esses elementos presentes em objeto, no espaço, meu corpo na rua, as pessoas passando na praça, né? Exposto daquela maneira, naquele grau de fragilidade, né? Em que eu me encontrava naquele local, com as contas de água, luz, telefone, numa determinada posição, num determinado dia, tudo, né? Assim, do que gera a performance, né? Que ela é irrepetível, depois ela existe também enquanto documento com uma performatividade, né? Tem até um texto clássico do Philip Auslander que é a performatividade da documentação de performance, que é então como que essa documentação da performance vai trazer os elementos, né, de performance para a documentação, que tem performances que elas são relatadas só pela palavra, né? Outras elas são orientadas já para fotografia, outras acontecem só em meio digital, outras, enfim, são as múltiplas materialidades, né? Então eu ia ter uma participação numa coleção, né? Então, tinha toda essa situação da coleção. Eu acho que fora da coleção, não sei se eu teria tido coragem de uhum, publicar assim tão rápido, pelo menos. E tinha esse elemento da coleção, uma proposta de coleção, com conceito da coleção. Então, ali já tinha um elemento, assim, ó, nessa coleção, muitas mulheres vão publicar textos, publicam textos que partem de situações de relatos de violência, né? Que abordam situações de violência. Então, ali já, né, também tem toda uma complexidade de fatores, né? Mas, assim, enquanto poeta mesmo, assim, o trabalho do texto de pensar assim, tá, pera, né? Vamos ajeitar os versos, vamos colocar umas pausas que, né, que deem essa dimensão vocal, como que eu estruturo esse texto impresso enquanto partitura mesmo, uhum, sim. poética, né? É. Essa é uma pergunta assim, que eu já fiz aqui para o Ricardo Aleixo, para o Alex Simões, para Luísa Romão, né? Então, estou te fazendo e eu acho que vocês conversam muito entre si, você e esses outros três que eu citei aqui, né?
É, O Ricardo é uma grande referência para mim, né? A minha tese de doutorado, eu fiz uma leitura da performance do Ricardo Aleixo, né? uhum, A performance ressoa no poema Corpografias de Ricardo Aleixo, a tese. Essa tese eu defendi em 2016, inclusive. Eu escrevi o poema, sei lá, um pouco depois, né? Porque eu uhum, defendi minha tese no iniciozinho de 2016. Então, eu tenho uma interlocução e uma intimidade muito grande com a obra do Ricardo. Sou muito devedora, né, do que eu aprendi com ele, né, lendo a obra dele, porque eu fiquei 4 anos investigando, né. Na verdade, não foram os 4 anos, porque a minha ideia era fazer uma tese mais teórica sobre performance, a partir principalmente do Thor, né? Mas aí depois eu conhecendo, né, o trabalho dele, eu fui me aprofundando mais no trabalho do Ricardo. Conheço, né, assim, até aquele período ali, bem, né, assim, o trabalho dele. Sou muito grata, né, a isso, né, esse não, trabalho todo. A questão desse, eu acho que você também tem como dimensão, na dimensão de poeta, né? Essa questão de ficar num lugar de diálogo com várias. A gente recebeu um maná, né, das gerações anteriores no Brasil. claro. E tem, né, tanto a referência da poesia concreta, a poesia visual, de tudo isso, mas também tem toda a poesia marginal, também tem, né, assim, os grandes poetas do século XX. Então, é muito material, muita referência forte, bonita, né, que a gente tem. Inclusive da poesia beat, né, que eu vejo pouco, né, no baralho, né, são vários caminhos, né, de diálogo. Uma coisa que eu acho assim que une vocês, você e esses outros poetas e a Luísa Romão que eu citei, é essa coisa de levar a poesia para a dimensão pública, né? E em levando a poesia para a dimensão pública, obviamente o trabalho, a, o aspecto da comunicabilidade do texto, do poema, né? Ele é repensado. Eu acho que isso é importante até no sentido de tornar a poesia mais cidadã, mais participante da polis, assim, mais presente, né? E eu acho que o seu livro faz isso, né? Mas ele faz isso dando um testemunho desse olhar que você faz para si mesma e para tudo que te aconteceu, tal, essas dobras que você faz do eu, né? O eu nunca é um eu assim, só um eu solipsista ali, egocentrado, né? É um eu que vai se desdobrando nesses acontecimentos, né? Nas prisões, nas mordaças, nos estigmas, né? Então, eu queria que, se você pudesse ainda falar um pouco de como você pensa a arte como testemunho, assim, né? Como uma intervenção na vida pública, tal, e se o seu texto também comportaria um princípio esperança, comportaria, ou seja, o testemunho de um lado, né, das violências todas, que são que você escolhe o eu para ser o objeto dessas violências todas ali que você expõe, mas também o que acontece no seu texto de transformação, né, de mudança, de esperança, no fim das contas, né? Porque a gente também escreve pensando em mudar o mundo, né? Pelo menos nós, né? E então, que- como é que você vê essas É, coisas aí, Thelma? Testemunho e a esperança. bom, isso marca, né, assim, a minha trajetória desde lá o início, porque eu começo escrevendo e apresentando em público, né? Já é uma coisa
uma marca, digamos assim, originária do meu processo artístico, porque eu, né, vivia num ambiente opressor, né, um ambiente difícil de lidar em muitos aspectos, numa cidade de interior, enfim, com todas essas limitações, né, para uma garota, escritora, queria ser escritora e queria ser atriz, né? Então já teve esse interdito adolescente, né? Assim, não, atriz você não pode ser. Hum, Então, fazer sua vida com teatro você não pode ser, né? Então, e porque já no início eu começo estudando teatro nessa cidade do interior, que é Lajeado, Rio Grande do Sul, eu era adolescente, e eu descobri, mais ou menos ao mesmo tempo que eu descobri o teatro, eu comecei a ler, né, os meus primeiros textos políticos, né, e filosóficos também. E imagina, é o que eu tinha acesso naquela cidade, né? Assim. Então eu encontrei Platão na estudante de teatro, porque era um diálogo, descobri que existia filosofia. E aí teve assim, essa, digamos assim, consciência que eu tomei pelos livros, né? Porque eu não tinha muitos debates no meu ambiente escolar, um pouco pelas greves, né, dos professores, mas eu não tinha muita interlocução. Eu tive participação política de grêmio estudantil, fui expulsa de uma escola. Quando eu tinha 15 anos, fui expulsa violentamente da escola. Fui expulsa, né, escorraçada de uma escola de freiras e tive que voltar para a escola pública. Então, esse, digamos assim, que na escola eu tinha essa bolsa na escola particular, né? E por conta de minha mãe ser professora. E aí, no dia seguinte, eu estava lá de volta na escola pública, né? Então, eu comecei a ler coisas sobre política nessa época, porque eu fui expulsa da escola em decorrência de atividade política no Grêmio Estudantil. Eu era líder do Grêmio Estudantil e eu já fazia teatro nessa época e vestia as minhas roupas ao avesso. E aí isso gerava polêmica. E aí, tanto que depois escrevi uma romance chamada Das Avessas e tal, que era vestida do avesso, o primeiro título, que não pode ser usado. Aí, essa experiência originária, né, já me marcava porque, por um lado, eu fui expulsa da escola pela minha atividade no Grêmio Estudantil, a gente faz uma gincana cultural, dá um bafafá lá, as meninas, todo um monte de começaram a usar as calças da vez, então eu era a guria da calça virada, que usava as calças jeans com os bolsos para fora. Então, isso era uma atividade de rebeldia que, em Lajeado, em 1990, é uma coisa inaceitável. E aí, a partir dessa violência que eu sofri, eu fui e o do isolamento, dei de volta à escola pública, as minhas colegas e os meus colegas da escola pública também me rejeitavam, porque eu tinha virado outra coisa, né? Eu tinha ido para aquela escola de português, né? Aí eu comecei a estudar e ler, assim, algumas coisas mais marxistas mesmo. Então, eu tive um acesso muito, como é que eu posso dizer assim, né, precoce, né, a consciência de que eu era classe trabalhadora e é uma consciência muito fácil de perceber. Eu sou do Vale do Taquari, então é um buraco, literalmente, né? As pessoas que moram nas zonas mais baixas da cidade têm as casas invadidas pelas enchentes, as pessoas que moram na metade são a classe média e o bairro dos ricos chama Alto do Parque, né? Elas moram na região alta
onde as enchentes não chegam. Então, isso me dava uma dimensão visual e concreta, assim, olha, meus pais moram aqui, eu moro numa rua que pega enchente, mas na minha casa não pega, porque eu sou classe média baixa, né? Se os meus pais fossem comerciantes, eu moraria naquela parte do morro, um pouco mais acima. Se meus pais fossem os donos das lojas, eu moraria no alto do parque, né? Meus pais, eles não precisam se mudar todo ano, como quem mora lá embaixo e a casa tem enchente. E são pessoas que elas estão sempre se mudando, e aí a gente convive, tá? Né? Enfim, então, as coisas que no interior são um pouco mais invisíveis, mas muito mais visíveis para quem tem olhos e vê, né? E eu fazia essas performances falando poesia em construção, em fila de banco, já falava poesia na rua, né? Fazia intervenções. E já tinha uma consciência política. E já tinha percebido assim, olha, eu sou classe trabalhadora, então eu vou ter que ver algum jeito de trabalhar e ganhar dinheiro, porque não tenho herança, não tenho bens, não tenho, né? Tenho o meu trabalho. E aí que eu fui, teve sim, interdito, assim, né? De tipo, olha, ser artista não é opção, porque eu era artista já, né? Eu não tinha muito como resolver essa situação, eu já tinha uma consciência do meu lugar na sociedade, assim. Então, eu já vou para o meu trabalho ali de poesia assim, né? Com esse, digamos assim, background, com a minha malinha já lotada de experiências, né? E de algumas leituras, tal, li muito cedo, né? Textos marxistas, tal. E aí eu fui fazer filosofia, daí cheguei na filosofia, daí digo, mas aqui não é nada disso, é outra coisa, é um estudo técnico, é lógica formal, é outra coisa. Aí, mas aí eu tive a sorte de pegar um momento que muito. Sempre tem, né, as brigas de departamento, né? O pessoal que era mais da filosofia analítica e o pessoal que era mais da política. E eu era mais da estética e tinha dois professores, basicamente. No departamento trabalhava com estética, uma foi minha orientadora de mestrado, inclusive, depois. Mas eu já, então, quando eu comecei aí fui para Porto Alegre para estudar, né, enfim, fazer minha vida, eu já fui tanto com a consciência, digamos assim, de classe, quanto com uma perspectiva de um trabalho mais vocal da poesia. Então, de apresentações, já tinha um know-how de teatro, já tinha feito cursos de teatro, já me interessava, né, por isso. E aí, na filosofia, foi muito duro para mim, tive que meio que fazer uma certa recusa, né, de todo meu desejo artístico, né? Mas aí eu, quando encontrei os meus, que foi numa greve, né? Todo mundo me conta essa turma. Encontrei os meus numa greve e a gente começou a fazer sarau, já tinha essa dimensão pública, né? Então eu já volto para, digamos assim, escrever mais. Escrever, eu sempre escrevi sempre, né? Mas assim, que eu consegui desenvolver um trabalho, já tinha essa dimensão grupal, então, encontros semanais com os meus colegas, que a gente ia se conhecendo. Um dos, né, dos colegas de grupo me conheceu porque eu estava falando poema no bar que na época era GLS, né? Que agora é LGBTQIA+, tem mais, né? No sigla, mas naquela época era bar GLS. Então era o bar GLS era uma forma, era um espaço, né? De veiculação do espetáculo de poesia que eu fazia. Então, e isso, enfim,
complementava minha renda, né? Uhum. Tinha os couvers ali e tal, e era um ambiente no qual a gente era muito bem-vindo como poeta. E aí, a partir dessa, digamos assim, sempre dessas apresentações, saraus, espetáculos e tal, é, também a docência, porque eu comecei a dar aula no ambiente de oficinas literárias, né? Nunca me pensei como professora de sala de aula de todo dia, né? O que eu fazia era esses, assim, incursões, assim, Uhum. como programação cultural. Então, já era, né, assim, digamos, na perspectiva do incentivo à leitura e do incentivo à escrita. Então, como eu já tinha, como se fosse um método de trabalho de escrita poética a partir da dimensão vocal. Então, nessas oficinas, o que eu propunha? Ações de vocalização dos textos como ferramenta construtiva, porque você vai repetindo vocalmente e vai, então, entendendo melhor a questão do ritmo e tal. E naquela época, era uma época muito influência leminskiana sobre a gente, briga, né? Que hoje ainda está muito quente essa briga, que eu não entendo, porque eu sou geração 2000 já entrei velha para essa coisa, e eu fico chocada que ainda existe essa briga, né? Entre o pessoal mais da poesia marginal e o pessoal mais da poesia concreta. Porque no meu ambiente de investigação, de trabalho, de pesquisa, essas duas coisas eram ligadas. O Ali, por exemplo, Salomão, ele foi um dos primeiros a entrar. Então, eu ficava louca com o CEP 20.000 quando veio aquele sandazinho na revista Trip e a gente teve acesso àquilo. Eu achei aquilo a coisa mais incrível, né? Eu sabia que os poemas todos de cor, eu era fã. Uhum. Então, eu recebi essas duas informações, né? Tanto E eu tinha um grupo que era Teia de Poesia que fazia o sarau semanal em vários locais e tal, que era com dois rapazes. Um era muito mais ligado à poesia, gostava muito de Tropicália, tinha suas referências, e o outro tinha muita referência da poesia concreta. Então, ele que me mostrou o Mayakovsky, por exemplo, né? Que é um poeta que eu tenho lido muito agora, assim, né? Então, foi, digamos assim, essa questão da participação e de uma poesia mais militante já era algo que me marcava. Mas o que eu escrevi como livro e tudo, até vi um Lotramon ali atrás, eu fiquei todo fazendo. É, tem muito mais do, da poesia escrita por mulheres, no sentido assim de também recuperar muito o íntimo, né? E li muito esse tipo de material. Então, minhas referências já eram cruzadas e eu tinha uma expectativa de que quando eu oferecesse meu trabalho poético, ele, né, enfim, gerasse ecoasse alguma coisa, né? Mas ele nunca fica sempre nesse lugar, né? Um pouco deslocado, né? Porque está deslocado de todas as tribos e trupes, né? Porque daí, como que os poetas marginais, não marginais, essa aí veio com concretismo para cá, não, né? E aí, na coisa do só que quando eu lancei um livro que me foi perguntado isso, assim, tá, e a poesia escrita por mulheres, né, enfim, e isso veio muito forte já desde o meu primeiro livro, e ecos assim, mais simbolistas, surrealistas, que quando eu conheci o surrealismo, eu fiquei, foi o que mais me impactou.
Então, desde o meu primeiro livro, eu tenho muito poema em prosa. Eu tenho muita coisa dessa ordem, assim. E, inclusive, quando eu vou para Montevidéu, eu me sinto mais acolhida lá, né? Embora eu esteja falando poesia em português, porque meus outros livros têm muito mais essa relação de imagem poética. Eu trabalho muito mais com imagem. Então, o Não Alimente Escritora, ele é um livro meio, né, marca talvez uma passagem, mas é meio, é diferente, né, do Diferente. resto, porque os outros têm muita questão da intimidade, do ambiente, corporal da mulher, tem muita questão da mulher, né, do corpo feminino, mas o corpo feminino, muito mais. Minha poeta preferida era sempre foi a Silvia Plath, né? Assim, então, era, tinha as autoras que eu lia e que eu cito até nos meus poemas eram Silvia, Clarice, Ana Cristina. Eu sabia de cor de um espetáculo, eu conheci a Ana Cristina por um espetáculo em que era falado todo o primeiro poema da Teus Pés, e nunca tinha tido um livro dela, que eu nunca tinha tido acesso. E eu sabia super de cor o primeiro poema da Teus Pés. E aquilo foi uma referência, isso foi aos meus 15 anos. Então, isso foi uma referência muito iniciática para mim. Então, né, assim, tipo, Ana Cristina César foi uma coisa que já estava em mim, né? E aí, quando eu conheci a Silvia Plath, também, que foi no início dos 2000, eu já tinha meu primeiro livro publicado. O que que aconteceu? Eu tive a sorte de ter tido acesso, né, a essa a esse material que me veio de que existia essa poesia mais de imagem, Uhum. imagens poéticas mais trabalhadas, que era possível trabalhar numa ordem não tão racional, se meus interlocutores eram muito exigentes na parte do texto objetivo, da coisa racionalista, do pensar, estruturar o poema, do podar muitas arestas, que eram coisas que circulavam como informação, e eu ficava ali naquele lugar meio outsider, assim, bom, legal isso, mas daí quando eu faço também não fica muito legal, e eu tinha essa, então, intimidade, né? Por exemplo, Sarah Kane, eu fui assistir um espetáculo, eu nunca tinha acesso ao livro, mas eu sabia que aquilo existia, né? E o surrealismo, por exemplo, eu sabia que existia mais por coisas que eu tinha visto, né? Imagem, pela visão, do que pela leitura dos textos surrealistas, né? Depois é que eu fui ter acesso, assim. Então, eu me lembro da Circularam um pouco, emoção. né? Circularam um pouco aqui, né? Os textos surrealistas, né? Há uma certa ressalva, né, em relação a esse tipo de poética no Brasil, né? Acho que a gente tem muito uma coisa meio do positivismo, né? Esse tipo de que vem até a poesia concreta, se a gente for pensar, né? Que é a coisa da ordem, né? Claro, uma objetividade, uma racionalidade, né? Uhum, E eu não me identifico, eu gostava disso, sou fã disso, né? Mas ao uhum. mesmo tempo não era aquilo que me Não era aquilo que nutria. você produzia. Você podia falar, né? Porque a gente está conversando hoje basicamente do Não Alimente a Escritora, mas a gente tinha pensado também de você mostrar aí, pelo menos, os teus livros novos. Esse é um livro de 2021, né? Que a gente está falando dele, mas você já tem produção mais recente, e aí acho que a gente. Eu tenho esse o romance que é o Memórias dos Meus Fios, que é um romance, ele é um romance, mas ele, a pessoa tem chamado assim de uma novela erótica, né? Eu não sinto assim, mas enfim, ele é muito físico, ele tem uma fisicalidade Uhum. na página, assim. Ele é todo trabalhado em termos de espaço, né?
e aí de pausas. E aí eu vou trabalhando um pouco mais, estou muito interessada em trabalhar a questão de andamento, de leitura na prosa. Aí eu fui organizando esse texto na página, sim, mas ele é um texto em prosa com esse tipo de organização visual, assim, que para imprimir um ritmo mais veloz de leitura, né? Mas antes eu tinha escrito já um romance mais é, longo, né? Que é o As Avessas, que saiu também em 2021. Mas ele é um romance todo metalinguístico em que uma personagem vem de outros livros, né? A personagem é Clarissa, ela vem do livro do século XVIII, né? Do Sir Richardson, que é um dos iniciantes, né? Do romance. E depois do Virginia Woolf e do Érico Veríssimo. Então, eles passam num ambiente meio que metaficcional, enquanto a história central é uma história de ficção, mas vivida nos anos 90 pela adolescente Clara. E a adolescente Clara, que é um alter ego da Luísa, que é quem está escrevendo a história, com o alter ego meu, que todos são, né? elas elas estão falando um pouco sobre um pouco dessas coisas que eu falei que eu vivi na adolescência, né? Anos 90, é muito anos 90, assim, descoberta da vida adulta, é um romance de formação. Tem um outro que é um romance experimental, que é o Lugares Ogros, que saiu pela Caia Ponte 2019. É um Uhum. romance que tem um jogo de identidades, a gente não sabe muito quem que está narrando, porque a voz narrativa vai mudando, né? Uma coisa que eu gostava de ler, tipo Sonho e Fúria, Faulkner e tal, e eu fui colocando isso. Mas e tenho escrito prosa bastante assim, experimental agora. Mas os meus livros de poesia principais seriam o Squirt, que ficou no semifinal dos oceanos, é o único livro mais né, aceito eu tenho. E o Sonho de Cronos, eles são tipo uma duplinha, olha. Aham. Eu botei essa terra, né? É um Eu vi. detalhe dessa tela, por isso que eu botei ele atrás. Sim, É, maravilha. estrutura. E o Romã da Casca é mais antigo, o Depois da Água é mais antigo, o Depois da Água tem foto performance dentro, fotos. Foto performance em live painting, né? Que é uma técnica que a gente fotografa no escuro. E o primeiro é o Desconjunto, que é o livro que tem muitos poemas, tem uma homenagem à Agostina, tem muitos poemas também surrealistas, mas esses dois são os últimos que saíram, que também são duplinha, né? Como o Squirt, o Sono. Então, eles são como se fosse, assim, uma coleçãozinha que eles têm essa mesma proposta de projeto gráfico, né, que é assinado pela Tina Metz, e eles são quatro, né? E o único que é prosa é o Memórias dos Meus Fios, que é esse que as pessoas têm chamado de uma novela erótica, tem uma personagem mulher bissexual que ela sempre está se frustrando. No fundo, ele é uma narrativa política, né? Mas Aham. ele fala do corpo feminino, então ele tem uma bula de receita de remédio para tricomoníase no meio dele, incorporada ao texto, ele fala de secreções. Então, quem leu foram as quatro pessoas, disseram que ele tem uma pegada como se a vulva fosse a personagem principal, né, dessa narrativa. E o oponente mais visto, o isto é muito um trabalho a partir das leituras do Sobre Isto, né, do Mayakovsky na pandemia, e eles são dois livros que falam do amor fora do ambiente familiar, né? A possibilidade do amor erótico, né?
fora da convenção familiar. Então, ele já é essas memórias, né, dos meus tios, tem uma pegada muito política, né, nesse Uhum. sentido, e porque essa personagem bissexual que tem todas essas relações sexuais, acho que 90% do livro é cenas de sexo, mas elas não são o sexo pelo sexo num sentido erótico, não político, digamos assim, né? Ele é totalmente explícito, né? Mas ele é um livro sobre é possível, né, amar em relações não monogâmicas e ter, né, uma vida afetiva. É um pouco sobre isso. E o não, e o oponente, o isto, também sobre esse mesmo tema, só que eles têm pegadas diferentes. O oponente é muito mais essa coisa comunitária, no sentido até que eu falo, os poemas são mais vocais, assim, e o isto já é um poema mais alicerçado em imagens, ele pega um baralho de tarô, do tarô cigano, a narrativa, né, que estrutura o poema do Mayakovsky sobre isso, coloca isso como se fosse assim, o futuro mais dentro da pandemia. Então, esse eu lírico feminino apaixonado, né, que quer viver suas relações eróticas, são só toma na cara. Mas isso é estruturado um pouco assim, dentro dessa coisa das imagens, né, que vem dessas referências. Eu preciso conhecer esses textos aí, né? Até porque o livro que eu conheço, né, o Não Alimente a Escritora, né, é um livro, pelo que você está falando, tem uma diferença forte, né? Ainda que também muito é, pensado politicamente. A própria inversão, né, da performance original do Não Alimente o Escritor, com essa mudança de gênero aqui do título do livro, né, isso já é um gesto assim mais do que significativo, né? Você falou há pouco aí de um dos seus livros pela Caia Ponte, a gente também já conversou com o Marcelo aqui, né? Já conversamos com o Marcelo Labes aqui também há um tempo atrás aí, gente fina demais. E então é isso, Thelma. Te agradeço demais, assim, foi maravilha ter essa noção toda do teu percurso, né? Muito múltiplo, muito entusiasmado, né? E muito assim de quem vai buscar sempre, né? Assim, que não se contenta. E isso eu me identifico muito com isso, com essa tua inquietação. Eu acho que é muito atrativo o teu trabalho, fica nesse sentido, com essa inquietação, inclusive com as mídias, com os suportes, de procurar não fazer nunca algo assim ingênuo, né? Nunca fazer nada assim simplório, né? Você está sempre buscando e isso é muito interessante. Eu acho que a literatura não pode ser assim, né? Parada no tempo, nas pesquisas, nas buscas, né? E você mostra isso, né? E eu gosto muito do teu trabalho, né? Por conta disso. Então, maravilha, foi ótimo te ter aqui no canal. Acho que enriquece muito aqui o nosso panorama aqui dessa época e só tenho a te agradecer. Maravilha. Aí, da minha parte também, assim, a leitura que tu fizeste, né, Ricardo, do Não Alimente a Escritura, com tantos aportes, né, assim, foi um presente. Realmente, assim, é um livro que é tão difícil para mim, né, de lidar com esse caroço, né, da memória, e aí você, de uma maneira tão generosa e aprofundada, e, né, com tanta base, né, assim, com uma leitura um texto que realmente lê o livro, assim, faz, né, esse mergulho. Isso é muito raro também no cenário contemporâneo.
Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem mesmo que se dar as mãos e formar essas redes, não importa, né, assim, a distância física, no sentido de fortalecer, né, o campo, que é um campo que está tão enfraquecido por tantas situações, né? Então, eu te agradeço demais, né? E tanto depois da publicação no livro de ensaios, tudo isso, né? Me sinto muito honrada e muito de estar, né, nesse contexto, assim, de ter essa leitura e essa parceria, né? Quando a gente entrou aqui, a gente falou, eu falei, gostaria, né, de falar, assim, em algum momento sobre, né, o teu trabalho também, os livros, né, do Barato, desses poemas aqui, com os quais justamente me identifico muito pela verve, né? Da, do ritmo de imagens, assim, Uhum, você também trabalha com esses recursos, né? Nessa busca de rítmica, de uma coisa que não está seguro, né? Não deixa a leitora, o leitor num ambiente seguro, num ambiente confortável, né? Num ambiente que repita só, né, mais uma vez, aquilo que a pessoa já sabe, né? E nós estamos vivendo um contexto que é assim, que a gente, de certa forma, está, de alguma maneira, tentando salvaguardar, né, alguns dos nossos referenciais e dessa poesia que é um projeto de pesquisa, né, investigativa, e uhum. propõe para a gente, enquanto leitor, esse engajamento, né, emocional forte nisso, né? No tipo, bom, tira o meu chão agora, como que eu faço para lidar com esse texto, né? Que eu não controlo, que ele me escapa, que ele tem uma forma imprecisa, que ele, né, puxa o meu tapete. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, sim, lida por você, né? E que a gente continue fazendo essas trocas da caminhada, né? O vagar é o poema de caminhada, que esse papo aqui seja só mais um, né? Dessas Maravilha, possibilidades de encontro e de voz. Muito ótimo. obrigada. Eu vou deixar na descrição do vídeo, então, gente, além da mini bio da Thelma mais completa, eu deixo lá o link para você acessar o livro dela, o Não Alimente a Escritora, e deixo também o link, Thelma, do meu blog com o seu, com a leitura crítica que eu fiz ao seu livro, ao Não Alimente a Escritora, que é o livro sobre o qual conversamos hoje, e na semana que vem a gente volta aí com mais uma conversa, mais um outro livro aí. É, obrigado. Obrigada.